você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto hoje é o predileto para muita gente: o fim do mundo, a volta de Cristo, as profecias ligadas ao fim dos tempos. Pois é, estamos em 2012, o ano marcado aí pelos maias, segundo alguns, para o fim do mundo. Se bem que eles marcaram, se é que marcaram, para dezembro. Teve aí um colombiano que disse que ia ser no mês passado, o fim dos tempos. Não foi. Teve um americano no ano passado que havia dito que seria no início desse ano. Também não foi. Né? Será que vai ser em dezembro? Quando é que vai acontecer a volta de Cristo e o fim do mundo? Bem, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, entre outros textos, o Senhor Jesus respondeu a uma pergunta exatamente semelhante a esta que os seus discípulos haviam feito. Ele sentou-se com os apóstolos, e declarou uma série de acontecimentos que serviriam de alerta para mostrar que o fim dos tempos estaria próximo, muito perto, quando esses acontecimentos aparecessem na história. E a dado instante do longo sermão de Jesus, registrado nos capítulos 24 e 25 do primeiro Evangelho, o Senhor disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E, diante dos olhos atônitos dos apóstolos, assim como dos meus, ele continuou dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que geração é essa a qual o Senhor Jesus Cristo se referiu numa palavra tão específica? Não passará essa geração. Essa? E aí, será que é a nossa geração, a minha, a sua, estamos de fato às portas da volta do Senhor? Ou você acha que ainda não? Até porque, desde que Jesus proferiu essas palavras até hoje, já se foram 2000 anos. Até para lembrar um pouquinho, as palavras de outro apóstolo, Pedro, que registrou dizendo: muita gente acha que a promessa de Jesus foi esquecida, que está tardia, mas Deus sabe o que está fazendo, porque Ele quer que todo mundo venha ao arrependimento, e o dia de Jesus chegará como ladrão. Bem, à luz de tudo que você conhece a respeito das profecias que cercam o fim dos tempos, você afirmaria que há uma grande chance de a geração que Jesus se referiu ser a nossa? Sim ou não? Está no ar? E vejam só. Olá, é com grande alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. Ele é patrocinado pela AGRADE e produzido pela Rede Internacional de Televisão, a RIT, que transmite o Vejam Só e toda a programação dessa emissora abençoada para todo o Brasil. E não apenas a nação brasileira, mas também todas as nações que compõem as 3 Américas e o continente europeu são abençoadas pelo sinal da Rede Internacional de Televisão. Você que está em qualquer um desses lugares e recebeu nosso sinal, receba a nossa gratidão e o convite para participar do debate por meio do site www.vejansó.com.br. Quem fizer isso, além de contribuir para a elucidação daquilo que estamos discutindo, também concorrerá a prêmios. O de hoje é o mais especial de todos. Então acesse o site, vote na enquete que você vai participar e vai concorrer ao kit Jô Rezende. Depois a gente conversa a respeito disso. Conheça agora os especialistas de plantão que vão tentar responder a pergunta tema de hoje. A geração de Mateus 24 que Jesus falou é a nossa, sim ou não? O primeiro convidado é o reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo. Como vai? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com os irmãos de novo, uma satisfação. O reverendo Jair, além de ministro da Igreja Presbiteriana, é professor no seminário de Zé Manuel da Conceição. Isso. E eu gostaria de passar às suas mãos o meu livro,
que eu havia até já comentado com o irmão, da última vez que eu estive aqui, sobre o Romano 7. O homem cindido, o Romano 7. Perfeito. Muito obrigado. Bonita capa, hein? Quem escolheu? O editor. Você? Não. Mas achei que ficou bom. Ficou linda. A capa ficou maravilhosa. Fonte editorial? É a mesma editora. Hoje eu ganhei 2 livros. O segundo eu já mostro já. E eu já ia meu devido ao ministro da Igreja Presbiteriana aonde? No Cambuci, Avenida Garcia Befana, 11474. No Cambuci, mas a igreja chama Jardim da Glória. Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Tem um lugar ali que pode ser Cambuci, alguns estão na Afirmação, outros Jardim da Glória, está no extremo ali. Bem. Ao lado dele, mais uma vez brindando-nos com a sua sapiência, reverendo Wilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor do seminário da Faculdade Teológica Metodista Livre. Tudo bem, reverendo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer é nosso. Aqui sempre é uma alegria poder conversar sobre a palavra de Deus e temas interessantes, né? A denominação Metodista Livre não é muito conhecida, mas é uma das mais abençoadas que tem no Brasil, né? Estou pensando em ir para lá. Você, muito bem. Onde fica a igreja que o irmão passou? Estou pastorando a comunidade local, chama Metodista ali Vila Bonilha. Fica a zona noroeste de São Paulo. Próximo ali esse negócio que o pastor falou, tem uma região que está entre a região norte e a região leste, então a gente chama de noroeste, ele ficou meio... Muito obrigado. E fechando o grupo de convidados, se não me falha a memória, estreando no Vejam Só, segunda vez. Segunda vez. É o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor do Instituto Betel Brasileiro, né? Versado nas línguas bíblicas, sobretudo hebraico, e escritor, autor desse livro aqui. Aliás, da mais verdade, falar em capa, misericórdia. Olha só, Manual de Demonologia. Foi o senhor que escolheu a capa? Também foi obra do editor, né? A sugestão do editor de a fonte editorial, perfeito, isso mesmo. Eles são capistas bons lá, viu? Muito bom. Bem criativos. Parabéns. E, pastor, onde fica a igreja Jaboque? Fica no Val de Jaboque? Não fica ali. Ela fica ali na Vila Alpina, né? Zona leste de São Paulo, ali, bem próximo aqui também, próximo a Anhanguera. É uma igreja de cunho independente, não com toda essa tradição da presbiteriana ou da metodista, mas uma igreja de cunho independente. Mas, se não me engano, a sua herança é histórica, né? Sim. É uma mescla. Quando me perguntam, eu digo que eu não sou nem pentecostal nem tradicional, eu sou semi-pentecostal. Né? Então, por algumas questões que envolvem crenças clássicas do pentecostalismo, com relação às quais eu tenho ligeiras diferenças, mas de uma forma geral, muito próximas da visão mais chamada tradicional e pentecostal também. Bem, muito obrigado Obrigado e pelo livro. Muito obrigado. O senhor ensina a fazer feitiço no livro? De jeito nenhum. Aliás, ele é um livro que ele não tem nada de misticismo, aliás, se você me permite, né, ele é um trabalho exegético, histórico, hermenêutico, onde eu trabalho demonologia no Antigo Testamento e no Novo, sem entrar em questões místicas que envolvam batalha espiritual, quer dizer, eu faço algumas críticas até com relação a isso, mas ele tem um trabalho assim, a ideia é um trabalho acadêmico sério. Quem leu, pelo menos a princípio agora, acabou gostando. Espero que seja o mesmo contigo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema difícil e instigante que vamos discutir hoje. Vejam só. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estas foram palavras proferidas por Jesus enquanto pregava através das parábolas, em específico da figueira, que alerta a última geração a manter-se vigilante no fim dos tempos. Mas desde a ascensão de Cristo, a humanidade questiona sobre a vigência dessa tal geração. Uma das
hipóteses mais comentadas é que a última geração passou a ser cronometrada a partir do momento em que Israel consolidou-se como Estado independente, visto que o sentido profético da figueira descreve a trajetória dos judeus espalhados pelo mundo após serem perseguidos. A figueira é um dos símbolos do povo de Israel e algumas referências na Bíblia sobre ela nos dão uma excelente visão de alguns aspectos dessa nação muito especial escolhida por Deus. Por 1870 anos, os judeus ficaram longe da pátria destruída, até o ano de 1948, quando as Nações Unidas lhes outorgou o direito de posse da terra natal. Acontecimento que para muitos teólogos significa o início da restauração de Israel, ou seja, a vigência da atual e última geração. A história está sendo comandada por Deus. Os profetas dizem que os judeus voltariam para sua terra e isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que no meu ponto de vista foi um grande sinal de que Jesus está próximo. Não é? A volta de Israel, a grande diáspora que ocorreu lá atrás, há 12 mil anos atrás, onde eles ficaram sem terra, ocorreu agora em 1948, quando eles retornaram para a sua terra. Então nós cremos aí que Deus já começou a tratar com o seu povo Israel, e esse tratamento de salvação, ele vai se culminar na grande tribulação através da pregação dos 144 mil. Sendo assim, o Vejam Só debate. Esta é ou não a geração referida por Jesus que não passará sem que suas palavras se cumpram. Olha, não é à toa que o Vejam Só vira e mexe traz um tema de cunho escatológico para o debate. Primeiro porque ele chama muito a atenção, desperta o interesse e a curiosidade de todo mundo, mesmo que de outras religiões, né, quem nunca nem ouviu falar em Cristo, também tem preocupações com o fim do mundo. Haja visto aí as profecias, as ditas profecias maias, as de Nostradamus e mais, enfim, um monte de gente aí sobre o final dos tempos. Então essa é uma razão. A segunda razão é que não existe nenhum assunto teológico cristão que divida mais opiniões do que a escatologia. Não existe. Né? É impressionante. É uma coisa assim, eu acho que quando Deus, por meio do Espírito Santo, formou o corpo de doutrinas, porque Deus tem humor, tá? Muita gente não gosta que eu diga isso, mas é a verdade. Deus não é um computador, ele tem humor, e bom humor. O senso de humor de Deus é bem, às vezes parecido com o do mineiro, né? Deus fala assim, eu vou pôr uma linguiça temperada nesse negócio aqui, porque para divertir o pessoal, porque olha, haja um capítulo da teologia para dividir tanto como escatologia. Eu não conheço outro. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados a respeito disso. Vou começar pelo pastor Carlos Augusto. O senhor também acha que a escatologia divide opiniões? Mais uma vez, boa noite aos convidados, boa noite aos telespectadores. Sem dúvida alguma, viu, Éder? Quando nós falamos da questão escatológica, isso, como você bem frisou, independentemente das crenças, se preocupar com o futuro, haja vista os tarólogos de plantão, os cartomantes, todas as demais pessoas que trabalham com esse aspecto místico do ser humano, elas acabam justamente se preocupando com essas questões que envolvem o futuro. Né? Nós nos preocupamos, sem dúvida alguma, o ser humano em todas as eras, em todas as épocas, culturas, nações, línguas, essa questão escatológica, futurista, que envolve a morte, N situações que ocorrem na nossa vida, sem dúvida alguma, estão presentes no imaginário popular mundial. Não brasileiro. O brasileiro, como você bem frisou, tem algumas questões que são até mais enfatizadas, mas isso, de fato, é uma ênfase universal. E do ponto de vista da escatologia e do entendimento de Apocalipse, o senhor se identifica como o quê? De Apocalipse especificamente? Sei lá, historicista, preterista, dispensacionalista? Ok. Bom, com relação ao Apocalipse, eu acho que é muito temerário você ter uma posição dogmática. Apocalipse é o livro bíblico mais recheado de simbolismos de toda a Bíblia. Se compara em partes com Zacarias, com Daniel, ter uma posição dogmática é complicada. Né? Então vou direto à questão. Ok. A geração que Jesus se referiu lá em Mateus 24, é a nossa ou não?
Eu acho que, na verdade, eu entendo uma mescla de pontos de vista. Eu creio que ela se refere... Primeiro que eu não entendo o que é geração. E isso eu acho que no momento eu não entendo o que é geração. Eu não sei se eu já começo falando isso já para... Não, depois você vai sustentar. Então, quando nós falamos do termo grego que aparece ali como geração, é o termo grego geneá, de onde vem genealogia, ou seja, genealogia. Esse termo, ele possui um campo semântico muito amplo. Geneá não significa apenas geração. Ele pode se referir à família, ele pode se referir a um tronco de descendência, ele pode significar raça, e nesse ponto de vista ele pode se referir, inclusive, aliás, posição esta que eu particularmente defendo, ele se refere à raça judaica. Então já começa por uma questão de tradução, de tradução, melhor dizendo, né? As traduções bíblicas, ou as versões bíblicas em português, quase todas elas, de uma forma geral, se preocupam em traduzir geneá como geração. Só que esse não é o sentido único. Não somente em grego, como também em aramaico, que traduziria como... Eu traduziria como raça, se referindo à raça judaica. Então Jesus estaria dizendo, em verdade vos digo que não será esta raça, a raça judia, até que todas estas coisas ocorram. Para isso há base tanto no texto grego quanto a base no texto aramaico. Depois o senhor vai ter tempo para se explicar tudo. Eu só quero demarcar agora as posições, porque ele está anotando. Bom, então, o pastor Carlos Augusto entende que Jesus estava falando do fato de Israel continuar existindo até os acontecimentos. Bem diferente do que a gente pontuou. Vamos lá. Muito instigante o pensamento dele. Vamos lá. Reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que normalmente tem uma postura âmbita do ponto de vista, isso quer dizer, não enxerga o sermão profético a tipo de roteiro histórico ou situar historicamente tanto na época de Cristo quanto exclusivamente na volta, né? Mas sim, pegando todo o período que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, explorando isso de forma temática, vamos dizer assim, né? Portanto, que a geração aqui não é de Jesus Cristo, embora faça referência a ele, especialmente a queda de Jerusalém, aquilo que vai modelar a volta de Cristo, o ambiente da iminência da volta de Cristo. Portanto, embora que as traduções, a questão de geração. Isso está falando. Tanto que a queda... Tá bom. Agora... Reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Eu vejo, o texto em si, a maneira que eu vejo é que realmente ali versa especificamente esta geração que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu creio que, tanto no aspecto de uma geração, pensando no aspecto de judeus, a partir do restabelecimento do Estado de Israel, como de uma geração de pessoas que não são judeus, mas que estão convivendo com essa geração de judeus aí, a partir do restabelecimento de Israel. É uma questão até de contexto. Quando os discípulos perguntam para Jesus, que sinais, né, haverá da tua vinda no final dos tempos, então, também percebo que no Tessalonicenses capítulo 5, versões, Paulo diz o seguinte: fala, nós sabemos que o dia do Senhor foi anunciado que virá como ladrão. Ele disse, mas vocês não estão em trevas, nós não estamos em trevas para que se dê surpresa. Então eu entendo que, inclusive, esses sinais que Jesus fala, ali no texto de Mateus, também lá em Lucas, ele está se referindo especificamente a sinais históricos que nós estamos vivendo hoje, que são sinais indicativos para que nós não sejamos tomados de surpresa, que a igreja esteja preparada e que a igreja saiba que a volta de Jesus está próxima. É a nossa conversa lá. O senhor é excelente a posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Flávio Alves da Silva de Saloá, no interior de Pernambuco. Afirmar categoricamente que Jesus voltar, que sim, que a geração de Jesus, que Jesus se referia é a nossa, é ter certeza além das nossas possibilidades de interpretação do referido texto. Existem, é claro, sinais, indícios, acontecimentos na atualidade que nos fazem ficar mais atentos e, de certo modo, crentes de que é possível que estas palavras de Jesus se cumpram ainda nos nossos dias. No entanto, temos que nutrir a lei,
além, evidentemente, de Axos como esses, e que os muitos cristãos esperavam a vida, e que no século XVI marcaram até a data exata. No 21 também, viu? Portanto, cuidado com a escatofobia, em Minas Gerais. Dentro do contexto de Mateus 24, que fala tanto da destruição de Jerusalém como da segunda vinda gloriosa, para afirmar um arrebatamento secreto. Base alguma, não sei. O Novo Testamento é a primeira Testamento. Só que o tema de hoje não é esse. Não é a que Jesus se referia, é e pro Messias. E que alguma nunca acabarão como nação, até que Cristo volte. Jesus disse que o reino seria tirado dos judeus e dado a outro povo. A igreja é que é o Israel de Deus. Mateus 21, 43. Estamos de volta com o programa Vejam Só, que hoje, né, todo dia a gente, o tema de hoje tem o 24. Se referia quando ele disse, né, Jaboque, professor de teologia, né, que é mestre em língua hebraica, além de escritor, escreveu Manual de Demonologia, olha só, hein? Barbaridade. Esse aqui é para crente, né? Para crente. Quem gosta de Bíblia. Quem gosta de Bíblia. Mas você não ensina a fazer feitiço. De hipótese alguma. É que Manual de Demonologia... É porque é um estudo sobre, né, Satanás, os demônios, e na verdade a minha ênfase nesse texto, pastor Éder, é sobre o texto do endemoniado Gerazano. Estou vendo aqui. Você fica falando de pouco, você não é palmeirense, não. Não tem. Agora, o senhor disse no bloco anterior que você não concorda com a tradução da palavra geração nesse versículo. Okay. Então, traduza para nós o versículo do jeito que você acha que deveria ter sido traduzido e diga-nos. Ok. Eu acho que uma tradução para este contexto, representando o contexto histórico do primeiro século, dentro do qual Mateus escreve, dentro do qual Jesus e os discípulos vivem, seria: em verdade vos digo que não perecerá esta raça, ou sendo a raça, até que todas estas coisas ocorram. Aí eu explico o seguinte, Éber, o que ocorre? Jesus, muito provavelmente, em sua época, ele deveria falar aramaico. Eu não sou de defender a tese como teólogos como o alemão Joachim Jeremias, que disse que Mateus inicialmente teria sido escrito em aramaico. Não há provas contundentes, nenhum manuscrito ou corpo de manuscritos em Qumran, em nenhuma outra caverna no deserto da Judéia foi achado onde eventuais hipotéticos manuscritos em aramaico fossem encontrados. Todavia, Jesus muito provavelmente na sua época ele falava o aramaico. Se nós imaginarmos que essa palavra, a geneá, vertida para o aramaico, isso aparece na Peshita. Peshita não tem nada a ver com peixe, antes que alguém pense, né? É uma versão da Bíblia que é para o siríaco que hoje, o siríaco moderno, que ele tem muitas semelhanças com o aramaico da época bíblica, embora seja distinto, né? Existe uma expressão, portanto, em aramaico, que é a expressão sharvutah, que ela corresponde a DNA e que diz respeito à ideia de raça ou geração. Se Jesus usou sharvutah, obviamente eu não estou sendo aqui adivinho, mas é muito provável que ele tenha usado essa expressão como judeu e como falante do aramaico no primeiro século, logo no aspecto linguístico e contextual, uma vez que os discípulos perguntam em Mateus 24:3 quando estas coisas ocorrerão, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém e o sinal, ele usa a palavra grega semeion, no singular, o sinal da sua vinda. Quando tudo isto ocorrerá? Então Jesus ele explica tudo aquilo que aparece nos capítulos 24 e 25, mas se ele falou em aramaico, de novo tem uma sustentação a mais linguística, fazendo uma exegese séria do texto, que favorece o entendimento do termo geneá como sendo raça e não geração. Mesmo porque aquela geração, tudo aquilo que Jesus falou sobre os sinais da lua, das estrelas, tudo que ocorreria, aquilo obviamente, por questões mais do que óbvias, não ocorreu naquela época. Portanto, aquilo começa a surgir naquela época, os sinais como a destruição de Jerusalém, mas apontam escatologicamente, né, para a vinda futura de Cristo, para a sua parousia. Com o papel destacado de Israel?
sim. Eu diria que sim. A raça judaica se submeteu, aliás, ao contrário do que uma pessoa passou perfeita, eu imaginei, ao contrário do que um nobre telespectador comentou, Wagner, então, ele situa Israel num ponto do contexto, o que dá maior embate 24. Não, eu sei que o reverendo Jair de Almeida Júnior representa um tipo de pensamento semelhante ao que o Wagner exposou no e-mail, né? Da Ascensão de Jesus, Eclipse, né? Que é o papel dos... Isso mesmo, reverendo, por favor, queria que o senhor respondesse agora, fundamentando a sua posição e como é que o senhor vê essas ponderações do pastor Carlos Valente. Quando nós vemos esse termo, como foi tomarmos ovo ou raça, totalmente judaico, fica simplesmente histórico e de seu sentido, é só uma referência, já se cumpriu, tá bom. E para nós, então, que, vamos dizer, se a referência é apenas histórica lá, fica difícil tomar isso como sendo modelo para o futuro. Se você pega a ideia de geração, isso é questão de, como o próprio capítulo 9, nem todo filho israelita, aliás, o Paulo começa em Romanos 9, dizendo exatamente isso. Nem todo filho de Abraão é de fato israelita. Não penseis que a promessa tenha falhado. E ele entra por esse caminho para mostrar, portanto, que o judeu não era mais exatamente o povo de Deus. Quando nós vemos o discurso de ficaram o Senhor, ou seja, o próprio autor, Pedro, do discurso, ele não reconhece mais os judeus como povo de Deus. Ele inclui como gentios. As nações crucificaram, foram mortos. Jesus foi morto pelas mãos de ímpios. Salvos, eles que serão restaurados no final. A igreja, certamente haverá situações referentes àquela região. Como nós vemos essas tensões, etc. e tal. Mas dizer que Israel será restaurado não importa. É que quando o entrevistado mencionou que a grande tribulação, o mundo seria evangelizado pelos 144 mil judeus convertidos. Não é assim que o senhor vê? Não, de forma alguma. A ideia do povo de Deus, o judeu quando se converte, não é visto. Tá bom. Vamos agora ouvir o reverendo Fontenelle, que diz essa discussão aí não tem nada a ver. O que Jesus falou foi para nós aqui, do século XXI. Exatamente, pastor. Eu vejo o seguinte, eu acho que quando nós pensamos no texto profético, e Mateus, o texto de ação, ele é um texto profético, histórico. Nós costumamos ver passado, presente e futuro separados. O profeta, ele conta como se fosse uma história só, e dentro dessa profecia você tem que destrinchar o que é passado, presente e futuro. E muitas vezes essa profecia se cumpre integralmente em várias fases. Eu posso pegar Ezequiel após a volta do capítulo 4, o que eu vejo em Mateus 21? Da reconstrução, que chama a atenção no texto, pessoas que hoje ele se pensa, isso já aconteceu de guerra, de epidemias, de esfriamento do amor. Eu penso que todos esses fatos já aconteceram. Mas a questão que me chama a atenção é quando Jesus diz, olha, observai a parábola, e aí eu coloco Israel nesse cenário. Israel muitas vezes foi comparado à figueira, a brotar, você sabe que está próximo do verão. Então, quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, saiba que está próximo às portas e não passar. Que Israel é um sinal para a igreja hoje. Os acontecimentos de Israel hoje, Israel para mim é a figueira. E o nascimento de Israel, novamente para a terra. Em 67, quando Israel retoma Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, isso tremeu a restauração de Israel. Essa geração não vai passar. Pensar em termos do que o pastor Carlos colocou, de que o termo ali de geração ele poderia ser traduzido também por raça e fazer uma referência específica. A geração que entrou é a geração sem que Jesus volte. Ou eu posso também pensar que desse relação vai ver Jesus voltando. Então a minha posição não seria um aspecto assim de que não seria a nação de Israel que não pereceria antes do final, mas essa geração específica de 1948 para cá, se eu aplicar isso a Israel, essa geração que seria a geração que vai ver Jesus voltando. Esse é o meu posicionamento. Perfeito.
O pastor Carlos estava sinalizando com a cabeça, acho que ele quer acrescentar ou discordar de alguma coisa. Sim. Eu só quero deixar claro, Weber, que a minha posição, eu não quis dizer que tudo se cumpriu ali no texto de Mateus 24, né? A destruição do templo em Jerusalém no ano 70, por ordens, né, do general Romano Tito, o que ocorre? Ela funciona como elemento emblemático, simbólico, tipológico da parousia, da vinda de Cristo, que se dará escatologicamente no futuro, que pode ser esta geração na qual nós vivemos, como o reverendo disse, mas que eu sinceramente eu não tenho toda essa certeza que ele tem, mas é possível sim, né? Faz parte da esperança bíblica, da expectativa voltar. Isso faz parte desse teor, desse gênero literário apocalíptico judaico cristão que está na Bíblia, né? Agora, quando eu digo 24, por exemplo, aí Jesus explica, olha, esta raça, uma referência à raça judia, não se preocupem, judeus, eu estou parafraseando aqui Jesus, no meu entender, né, na minha modesta forma de entender esse texto, muitas outras raças, elas deixaram de existir ao longo da história. Podemos citar aqui os hititas, os incas, os maias, os astecas, todos eles deixaram de existir. Os judeus, mesmo passando por N lutas e perseguições emblemáticas, toda essa questão do antissemitismo que ocorre historicamente no povo. Agora, a fala de Jesus, sem dúvida alguma, ela implica esse aspecto histórico, ela tem uma polaridade, é tanto histórico quanto também aponta para o futuro. É isso que eu quero deixar aqui bem claro. É só uma observação com relação ao que o nobre pastor diz com relação a Israel, se o pastor me permite. Romanos 11, versos 11 e 12 diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, referindo-se à queda ao pecado dos judeus? De modo nenhum. Mas pela sua queda, a queda dos judeus, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação ou aos ciúmes. E o verso 12, Romanos 11, 12. E se a sua queda dos judeus é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, a meu ver, de acordo com a visão paulina de Romanos, ainda não. Agora, o senhor abordou de passagem uma questão que eu queria comentar com o Reverendo Jair e também do pastor eu vi um choque. Jesus estava realmente usando todos esses elementos, como o Reverendo Nilson colocou, para, de uma certa forma, a sua volta, né? Então, como fica a esperança que a igreja nutriu pela volta de Cristo nesses 2000 anos, antes de 1948? No ano 70, um pouco depois e tal, mas enfim, eles viraram um povo nômade, né? Mas a igreja não. Enfraquecia, a igreja se fortalecia na expectativa de que Cristo, Israel tem de que Jesus está às portas durante esses 2000 anos aí ficam. Como é que você vê isso? É algo que foi apenas agora, na metade do século XX, então houve um vácuo em relação a esse texto, até de compreensão. Ninguém sabia então que aqui se aplicava isso e só se descobriu agora. Né? Então concordo plenamente com o argumento. Aquilo que quando Paulo fala da plenitude dos judeus, ele não está falando da restauração, mas a plenitude daquilo que foi prometido aos judeus, que é Jesus Cristo. Porque, na verdade, seguindo o texto, lá no finalzinho do capítulo 11, nós vemos o método de Deus de salvar a todos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. A misericórdia é Jesus Cristo, a plenitude dos judeus, que salva tanto o gentio que agia pelo senso comum e que agora em Cristo tem a salvação. A lei não conseguiu, o senso comum também não precisam ser salvos. Portanto, o que está sendo do texto propriamente dito, creio que a profecia ela tem um aspecto de cumprimento imediato, mas aponta para o futuro. E no próprio texto nós vemos uma indicação disso, que é a citação de Daniel, do abominável dator. Mutatis mutandi, como se diz, ou mudando o que precisa ser mudado, é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Com certeza, né? Então, lá nós vemos essa referência abominável da desolação, que a maioria dos estudiosos acredita que se cumpre, primeiramente, na profanação do templo por Antíoco Bifano. Antes de Cristo. No período intertestamentário ainda.
Então já não estava profetizando a vinda de Antíoco Epifânio. Não, óbvio. Ele estava falando de uma profecia que já tinha tido um primeiro cumprimento. Certo. Mas se nós tomarmos primeiro Macabeu, ele vai exatamente indicar de Daniel sendo cumprido ali na profanação do que é a mesma coisa. Deus, o nome era José Ben. E fala também da profanação do templo desta forma. Ele também fala da própria destruição de Jerusalém, contando que há cruzes, porque a pena para aquele que se levantava contra o Estado romano era a crucificação preferencialmente, os inimigos do Estado, por isso que Jesus foi crucificado, rei dos judeus, ele está contra Roma, então vai ser crucificado. Fala até mesmo que os soldados romanos, que eram mercenários, muitos deles, eles eram de outros povos, que iam lutar por Roma por causa do soldo, eles abriam os ventres dos judeus capturados em busca de pedras preciosas e coisas assim, muitos que achavam humanos em busca de riquezas de escravos do exército. Então, quando nós vemos isso, aquilo que aconteceu primeiro na profanação do templo foi uma figura tímida do que aconteceu em Jerusalém. E que Jerusalém, por sua vez, é uma figura tímida do que vai acontecer no último dia. Se nós pegarmos essa profecia de Daniel, é uma profecia de triplo cumprimento, pelo menos. Que indica exatamente esta ação hoje do mundo contra o povo de Deus, já antecipada por Cristo para que o próprio povo estivesse preparado. Profético de Mateus 24, para mim está ali claro, porque começa o primeiro discurso de Jesus e da sua voz. No início, princípio das dores, ele começa a falar. 14, e as nações então depois na grande tribulação, quando pois vires abrir os seus anjos e pronto, voltará. Então os dois discursos são paralelos e cobrem esse espaço, desde a primeira vinda, ali, o primeiro século, até o retorno. Tudo bem. Agora eu queria ouvir o Fontenelle. Vamos fazer um exercíciozinho de imaginação, Roberto. Vamos imaginar que em vez de viver no século XXI e ser professor de teologia lá no Seminário Metodista Livre, o senhor tivesse nascido no final do século XVII. Então já teria passado Calvino, O senhor é calvinista, né? Mais ou menos. Enfim, os reformadores, com exceção de Wesley, já tinham feito seu trabalho, e o senhor se alinha com eles e tudo, mas muito antes, final do século XVII é 1680, por aí, muito antes da restauração de Israel em 1948, século XX, portanto, quase 300 anos antes. O senhor olharia Mateus 24 e não teria como se preocupar com a volta de Jesus. Então o senhor seria um deles que dizem, sei aí que ficam doidos, pensando que Jesus vai voltar amanhã. Nada disso. Israel tem que voltar a existir ainda, porque Israel subiu. Ou o senhor teria outro entendimento do texto? Então, o que eu vejo é o seguinte, se olhar para Hebreus, o que ele fala daqueles homens de fé, e ele diz, olha, eles todos viveram na expectativa, na esperança do cumprimento da promessa, e contudo não obtiveram o cumprimento. Se olhar a aliança que Deus fez com ele, passando por todo o Antigo Testamento, eu vou perceber que eles viviam constantemente na expectativa de que o Messias ia aparecer a qualquer momento. Eu penso que a situação seria a mesma. Hoje, olhando daqui do século XXI, voltando do século I, talvez seria interessante eu dizer, olha, não teve sentido essa palavra para quem viveu lá no primeiro, segundo, terceiro século, se ela é só para esse final. Seria a mesma coisa que eu falar, olha, a profecia de Deus que ele fez, as promessas de Deus que ele fez no Antigo Testamento, que o Messias viria, que o Messias, o dia do Senhor chegaria, não teria sentido nenhum para eles do Antigo Testamento aquela expectativa de que a qualquer momento o Messias ia aparecer. Tanto que tantos nomes que surgiram no Antigo Testamento apontavam próximo aí do nascimento de Jesus. Então eu penso o seguinte, que há coisas na palavra de Deus que são coisas que nós vamos entendendo à medida que a história vai acontecendo. E o próprio profeta Daniel, Deus fala para ele que havia selado algumas profecias e que elas seriam entendidas no final dos tempos. Eu entendo que dá todo esse tempo viver com a igreja, e mesmo, eu penso que isso não muda, não esvazia a fé deles. Porque na verdade o dia e a hora
que a questão de Daniel, inclusive, me chama a atenção, é um fato que é muito discutido na questão de teologia, as 70 semanas de Daniel. Isso é uma questão assim que me chama a atenção. E existem várias discussões acerca disso. Eu, pessoalmente, eu creio, porque há dados históricos que são inegáveis, de que as 70 semanas de Daniel elas foram se cumprindo, né? E a última semana, que fica sempre aquela discussão, se aconteceu, se acontece lá na frente, eu creio que ela aconteceu, ela se cumpriu. Na metade da semana ungido, Jesus foi crucificado, e lá pelo ano 34, então quando Estevão é apedrejado e começa a perseguição, e o evangelho sai por gentios. Eu consigo ver, na minha maneira, claramente que com o apedrejamento de Estevão encerrou as 70 semanas que Deus disse através da Daniel, 70 semanas há para o teu povo. O período dos judeus encerrou com o apedrejamento e a morte de Estevão. A partir daí vai iniciar o período dos gentios. E o próprio Jesus, lá em Lucas 21, 24, o que Jesus fala? Jesus disse, olha, eles serão levados cativos, não ser submetidos ao fio da espada, serão levados cativos por todas as nações, até que se complete o tempo. Historicamente, não tem como a gente negar que realmente os judeus foram levados cativos para todas as nações, que sofreram as perseguições, voltaram em 48 para a terra, a gente retomada, bateu no Lucas 21, que é ele disse, olha, Jerusalém será pisada até que se complete o tempo dos gentios. Então o tempo dos gentios se completou em 1967. Entre dia 5, 10 aí de junho de 67. Então eu consigo ver assim, na minha maneira de enxergar, que o período judeu encerrou, a discussão de Romanos, o período de judeus e gentios. O período dos judeus encerrou, o período dos gentios encerrou em 67. Aí Jesus fala, volta aos gentios, agora Israel começa de novo a dar sinais de vida. Ele disse, agora não vai passar essa geração, que é a geração que está vendo novamente brotar essa questão de Israel. Então eu vejo assim, para a gente hoje é mais fácil entender isso no contexto do nosso exemplo, porque são dados históricos que não tem como eu dizer que não são reais. Mas para eles, é uma compreensão que eles não tinham, mas isso não esvaziou a fé deles, como não esvaziou a fé do povo do Antigo Testamento, que vivia na expectativa da promessa da vinda de Jesus. Bom, então se as 70 semanas já se cumpriram, se o tempo dos gentios já acabou, nós estamos na sobrevida. Eu pessoalmente espero em vida ver Jesus voltando. Para mim, eu espero em vida ver Jesus voltando. Não só como a esperança que todo cristão tem que ter. Mas eu pessoalmente acho que tudo já se cumpriu. Os terremotos, só falta eu acho que só falta a volta de Jesus. Não há mais o que. Eu creio que num momento decisivo na história. Eu tenho essa expectativa. Muito bom. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito? www.vejamsó.com.br. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui antes de chamar o intervalo. Rosane Schubert, de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, pastores. Antes do versículo em questão, temos Mateus 24 a 29, que no meu entender fala da grande tribulação. Por isso eu acho que nossa geração atual ainda está preparando a geração futura para o que há por vir. Só sei que uma coisa é certa, Jesus vai voltar, e por isso temos que vigiar, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, a questão da grande tribulação, do aparecimento do anticristo, para a interpretação hoje aí fica fácil, porque o abominável da desolação foi a destruição de Jerusalém. Mas tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, lá de Apocalipse 13. Então, vou aproveitar que a nossa equipe fez com a abertura. O entrevistado foi o pastor Alexandre, dispensacionalista, que ele falou do 140 de Schubert, lá de Blumenau. Quero fazer uma rodada com vocês aqui, as duas questões. E o anticristo, falso profeta, os 144 mil, como é que vocês não vão explicar, vocês vão dizer como é que vocês entendem a tribulação é mesmo um período de 7 anos, o anticristo vai aparecer, ele é o quê, ou foi, e os 144 mil quem são? Vamos lá, começando pelo pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Bom, Heber, particularmente, eu creio que quando nós falamos de escatologia, esse é um tema, nós já comentamos isso na abertura do programa, é um tema absolutamente polêmico e incerto. Quando o nosso querido reverendo comentou sobre essa expectativa, que eu certamente respeito, embora eu não tenha essa fé tão viva para qualquer momento, eu creio que ele pode sim voltar agora, mas não que necessariamente ele o fará. Então nós entramos em questões que são altamente subjetivas.
Quando nós interpretamos as 70 semanas de Daniel, interpretamos a questão da tribulação e grande tribulação, os 13,5 anos primeiros ali, eles são vistos como tribulação, os outros 3 anos e meio seguintes, os últimos, são vistos como grande tribulação. Esse tipo de interpretação é importante, inclusive, o telespectador que está agora nos assistindo e tudo, saber que são visões teológicas, são visões subjetivas. A Bíblia não é clara quanto a isso. Então, que a escatologia tem um teor altamente especulativo. Que Jesus voltará, obviamente, nós, em consenso, acreditamos. Mas agora, quando todos os contextos, se os judeus fazem parte, não fazem, as interpretações. Com relação aos 144 mil, esse número é sugestivo. Quando a gente fala da Gemá 4.000, se fizermos uma conta dividido por 12, vai dar 12 mil, que muitos exegetas vão entender como sendo representativos ou representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Portanto, aliás, os testemunhos de Jeová recentes, eles não farão parte, né? Então, de novo, nós temos uma interpretação, ela refere a um grande contingente, número ao pé da letra. Então, eles podem também se referir a judeus ou não necessariamente. Apesar de acreditar que os judeus façam parte desse plano específico de Deus, não creio numa redenção, eu acabo pendendo para uma visão pós-tribulacionista. Então, o arrebatamento no momento em que Cristo vem, encontra com Jesus nos ares e desce. Sim. Sim. Muito bem. Reverendo Fontenelle, e o senhor? Começando a questão do arrebatamento, falei, minha posição eu sou mais tendente ao pré-tribulacionismo, né? Pré-milenismo e pré-tribulacionismo. Quando eu falo da volta... Você chega a ser dispensacionalista? Não, especificamente não. Mas o que eu vejo é o seguinte, a questão da igreja, a igreja não vai passar tribulação, arrebatada antes, 7 anos... na cidade santa, aquele santa de Apocalipse, lá no final, seja o céu, mas é a cidade santa, que é a igreja, Jesus vai reinar por 1000 anos na terra. Mas o que eu vejo? O arrebatamento da igreja antes, depois da tribulação, durante a tribulação, vai haver perseguição movida pela besta, 144 mil judeus vão ser salvos. Aí eu pego a questão, o pastor colocou a questão do estudo dos números dos judeus, e uma conta de 12 vezes mil, que seria uma questão de infinidade, que daria 144 mil. Então, 144 mil judeus que vão ser salvos durante a tribulação, não por obra mais do Espírito Santo, mas vão ser no Apocalipse. A grande multidão é de todas as pessoas que vão se arrebatar, vão negar Jesus, e aí essa grande multidão... Como não vão negar Jesus? Se eles estavam na apostasia, como é que eu devo arrebatamento? Os crentes, eu começo a me empolgar demais com o Corinthians, que ganhou a Libertadores e tudo, eu fico muito aficionado no futebol, eu acabo me desviando, né? Uma coisa do Corinthians dirigido por São Jorge. Bom, mesmo. E a dor de manha de poder para enganar, mas não vai me enganar, aí é que eu vou ver, puxa, eu errei e tal, e vou pastar na mão do anticristo para poder... Não, inclusive faço uma diferença entre o anticristo e a besta. O anticristo Como é que é? O anticristo e a besta. O anticristo é o líder religioso que vai surgir na nação de Israel, a besta que emerge da terra. Ele é o líder religioso que vai nascer tentando ganhar os judeus. Porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Então vem o anticristo que vai enganar, dizendo, eu sou o Messias. Os judeus, 144 mil, não vão ser enganados, esses 144 mil judeus é que vão ser salvos. A grande multidão que desviaram, foram para a apostasia, Jesus voltou, arrebatou a igreja e salvo pronto. Aí eles ficaram bom. Eles vão passar pela aprovação. A besta, que é o governo mundial, eu creio que a besta aí é o governo mundial, não é? Só que essas que ficaram no super Jesus, isso aí é próprio texto, a questão de Deus começa a clamar debaixo do altar, e depois essa grande multidão completa. Desviado, a besta seria quase como uma segunda chance, só não segunda chance no sentido que, porque já era prometido, só acho que não vai haver mais a obra. Tudo tá fácil, o cara, se a hora que a coisa fica fácil para quem está desviado, ele resolve se converter. Aí não é fácil, aí não é fácil pelo inferno na terra. A tribulação se fez da nossa tribulação pro crente, não é? Não, a grande tribulação que eu vejo nos 7 anos, seriam 7 anos como se fosse o inferno na terra. Reclamar da ira de Deus. Isso. E aí era melhor não ficar. Lógico, é evidente. Vai ser fácil. Veremos aí, de Almeida Júnior tem uma visão, eu acho, bem diferente dessa. Como é complicado esse negócio, né? Mas primeiro eu queria apenas dizer uma coisa, que
A escatologia, concordo com o que o meu pastor disse a respeito de que às vezes é até mais especulação do que afirmação, né? Porque de fato não dá para você bater martelo talvez na maioria dos fatos. Exatamente. Você tem a sua posição, você acha mais coerente, mas não há como você dizer o outro está errado, né? Você, claro, eu penso ser melhor assim. E é importante também entender que esses fatos escatológicos foram revelados não foi para que nós identificássemos a volta de Cristo. Não foi para que nós começássemos a procurar na história o cumprimento desses fatos, mas para informar que Jesus voltaria. E que esses fatos são, portanto, genéricos. Né? Quantas guerras houveram desde o primeiro século até agora? Não foi esquecidas fazer alusão a esses acontecimentos e pensamos também vamos dizer, esse empenho, esse ímpeto de dizer Jesus está voltando agora, amanhã, amém. Né? Está atrasado. Poderia, mas a questão é se realmente os textos indicam da questão da joanina, quando falamos do homem da iniquidade, que é a linguagem paulina, ou na linguagem apocalíptica, que também é de João, a besta que é mora o anticristão, estamos falando do mesmo personagem, segundo entendemos. Né? Então, como diz o João em sua carta, quando o Hitler, isso sem dúvida alguma, agora, ele não é o anticristo, aquele personagem escatológico que virá na íntegra da igreja, houve períodos de perseguição que são simulação, aquela coisa terrível, aquilo que ninguém nem mesmo sonha em passar perto, aquilo é terrível, e a iminência da volta de Cristo vai trazer exatamente essa realidade. Aliás, o único texto da Bíblia que fala da grande tribulação nesse sentido, nós temos Mateus, que fala dela, e Apocalipse vai falar do milênio e de outros números, né? Eu concordo da questão da numerologia hebraica, que eu não disse, só não concordo com a aritmética, né? Em vez de 12 mil dividido por 12, não, vezes... 12 mil vezes 12, eu diria que é 12 vezes 12 vezes 1000, que aí seriam representantes das 12 tribos, 12 apóstolos do Novo Testamento, então representantes do Antigo e do Novo, e 1000 que é o número hebraico, que às vezes não é nem mesmo traduzido por 1000, mas que é uma multidão, algo inumerável. Então, essa grande multidão composta representando os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Não pode ser 144 mil literal. Os testemunhos de Jeová têm um grande problema com isso, porque já passaram desse número, né? Aí criaram um plano B, que é aqueles que vieram depois vão ficar aqui na terra, os 144 que vão subir. Né? A questão do arrebatamento, acredito no encontro com Cristo nos ares, mas não dentro da estrutura pré-tribulacionista do pré-milenismo, mas sim dentro do amilenismo, que tem esta ideia final, né, de que Jesus só volta uma vez, ele não volta para buscar a sua igreja antes, no meio ou depois da tribulação. Ele volta lá no final, porque a tribulação, como já disse, ela é diluída aí na história e há uma grande tribulação final. Então Jesus volta lá no final para juízo. Então quando ele volta, Paulo diz que ele vem com os santos nas nuvens, então lá a ressurreição, a igreja sobe, o séquito, o povo de Deus é reunido e desce para ver o julgamento. É nesse sentido final. O juízo final. O governo milenar, o milênio não seria literal, né? O único texto que fala de milênio é Apocalipse e ali é figurado. Tá bom. Bacana. Você viu que quando eu comecei o programa falando que há divergências, você acabou de perceber aqui. Então você vai ouvindo tudo, ponderando e você mesmo tira suas próprias conclusões ao final, né? E por falar em conclusões, a nossa equipe de reportagem foi ouvir os crentes sobre o tema de hoje, né, sobre a geração a qual Jesus se referia. Vamos ver. Esta é a geração que não passará antes que tudo aconteça como disse Jesus? Bom, eu acho que ainda tem muita gente para ouvir o Evangelho, acho que tem muitas nações ainda, acredito que não, acredito que a gente ainda vai morrer, ainda vai ver os filhos da gente, acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que essa não é a última não, ainda virá ainda.
Por quê? Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer ainda, né? Então está longe de ser a última geração. Eu penso, né? Mas Deus é que sabe. Acredito que sim. E por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias do fim do tempo. É início do fim do tempo, né? Que ele diz o que na palavra? Viria dores, terremoto, fome. Então estamos vivendo o fim do tempo. A volta de Jesus. Está se cumprindo, mas assim, o fim dos tempos ainda está muito longe, muito. Quer dizer, é essa geração, mas ainda está longe do fim dos tempos. Com certeza. Só quem sabe é Deus, que está escrito. Nem Jesus, o próprio Jesus sabe. Quando Deus vai enviar Jesus aqui na terra para vir buscar a igreja do Senhor, que vai ser tudo destruído, como está escrito em Apocalipse. Mateus 24 diz, né, que o princípio das dores, vemos muita guerra, famílias destruídas, pessoas matando, guerras, enfim, muitos problemas temos visto, mas porém eu não acredito ainda, é o princípio das dores, diz a Bíblia, né? Não é a geração então? Não. O povo não quer que seja não. Pessoal, agora, se nem Jesus sabia, como é que eu posso? Não, vai demorar muito. E não é só o moço aqui deu entrevista e o rapaz, não, olha só. O Osmar Joinville, lá em Santa Catarina, diz assim: a geração mencionada por Jesus em Mateus 24, 34, é a geração que estiver aqui na terra no período que irá acontecer esses fatos mencionados por Jesus no texto citado. Não será no tempo da nossa geração atual. A palavra não passará a essa geração sem que tudo isso aconteça. É a geração daqueles dias. Imagino que não será nem para nossos filhos, nem netos, nem bisnetos. As coisas vão acontecendo lentamente, que é para pegar de surpresa os desprevenidos que não têm a Bíblia como sua bússola, como guia na sua peregrinação terrena. Ovelhas, cuidado com o seu proceder durante a tua peregrinação terrena. Atenta para a lei da semeadura e a ceifa. Um abraço. Elinalva Carvalho Moreira, de Feira de Santana, na Bahia. Creio que ainda não é nesse tempo, mas entendo que precisamos estar preparados para o encontro através da morte. E aí, eu posso só fazer um comentário a respeito disso que eu acho interessante? Da mesma forma que eu creio, nós não devemos procurar dizer Jesus está voltando amanhã por causa dos sinais, nós também não podemos dizer que Jesus vai voltar daqui a 50 anos. Porque a questão, nós não podemos nos fixar, essa é a questão. Jesus pode voltar no final dessa noite. Nem o Filho do Homem, como Jesus disse ali naquele momento, né, em sua humanidade, sabia o momento. Então nós não devemos nos preocupar com isso, nesse sentido, olha, Jesus vai voltar amanhã, ou não, vai voltar só 300 anos, então tá bom. Eu tenho que aprender a viver confiante de que Ele vai voltar, viver sob essa esperança, agradecendo a Deus pela salvação. Quando nós tentamos marcar data, é uma espécie de desconfiança, de querer tomar esse na nossa mão, de querer, não vai ser ali, de querer determinar fatos, né? O ser humano, às vezes, não gosta de viver na dependência, deixar que o Senhor haja, né? E por isso, nós, às vezes, queremos adivinhar o futuro, né? Nós queremos, olha, vai acontecer assim, fazemos previsões que, na verdade, não passam de especulações. Pode falar, reverendo. Desculpa, eu discordo do pastor, porque na posição que eu estou defendendo o texto, eu creio que os sinais são exatamente para isso. Jesus foi muito claro. Jesus disse que esses sinais, ação de Jesus ali. O texto que eu citei lá no início, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, ele diz, olha, vocês ouviram que o dia do Senhor virá como ladrão. Ele disse, mas para vocês, esse dia não vai vir como ladrão. Por quê? Porque você já tem conhecimento das coisas que o Senhor falou que antecederiam a sua vida. Então eu entendo que os sinais, sim, eu tenho que prestar atenção. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu penso que a geração, o momento que se aproxima a volta de Jesus, eu penso que esses sinais, eu defendo que esses sinais realmente são sinais que nós temos que prestar atenção. Então explique para nós, Reverendo Fontinelli, e depois seus companheiros vão comentar a sua resposta. A seguinte questão: se é do Gênesis capítulo número 2, quando o apóstolo prende essas venha
ou se manifeste o filho do pecado, o homem da iniquidade, o enganador, o que a gente entende que seja o anticristo. Enquanto ele não se manifestar, que eu penso o seguinte, entra até um ponto que o pastor colocou, só que o pastor Joanina, Paulina, a questão é o seguinte, que a figura que Paulo, dentro das diversas que aconteceram na história da igreja, mas que estão acontecendo só hoje. Os sinais todos foram acontecendo na história da igreja. O que me chama a atenção hoje é o novo de Israel. Mas todo homem do pecado, da apostasia, seja, aí sim eu colocar que seja agora uma pessoa específica que vai ter que aparecer. Mas não tem uma final, um anticristo final com quem Jesus vai lutar no Armagedon e vai destruir com o sopro da sua boca? Não tem uma figura? Tem. Então quem é? Então, mas aí que entra essa questão. Você tem uma linguagem profética. Essa linguagem profética, ela tanto se refere, quando eu penso em termos de Cristo, destruir o anticristo, eu posso tanto pensar no aspecto da igreja, o corpo de Cristo, que vem lutando durante todo esse tempo na história, ou eu posso pensar numa coisa específica, a luta do Senhor Jesus com o anticristo específico lá no Israel, que vai surgir esse líder religioso. É aquilo que eu coloquei num dos momentos aqui. A linguagem profética, para mim, ela não se aplica especificamente ao momento. A linguagem profética ela pode se desdobrar em vários momentos, ou ela pode se repetir quase que integralmente em diversos momentos da história. Mas a figura do anticristo em si, já apareceram vários anticristos. O João fala isso, na Evangelho mencionou isso, mas não tem um final com o qual Jesus vai se digladiar na sua volta, né? Ou melhor, na sua volta. É quando ele volta, ele destrói o anticristo e já joga ele e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, ele inaugura a perdição. Não é assim? Então, isso é profético, é simbólico, ou o que é? Então, aí que entra a questão. Eu posso, na minha visão, determinar isso, digamos, não vou determinar, mas na minha visão eu posso dizer ali, isso se refere à questão específica histórica pós-tribulação, onde Jesus desce com a igreja, e aí ele vai ter essa ação que o anticristo já esteve em Israel, enganou os judeus, e aí Jesus vai se manifestar. Só os judeus. Exato. Para mim, o anticristo é uma figura que vai na nação de Israel. Agora, porque é a esperança do Messias. Agora, eu posso olhar também quando Paulo está se referindo, não especificamente a esse anticristo que ele esteja falando. Por isso que eu digo que também não vejo os termos todos do anticristo como os mesmos, como o João fala lá. Mas qual é o sentido da advertência dele, Reverendo? Então, mas o que ele fala? Porque a igreja, o que estava lá em Tessalonicenses, qual que era o problema? O pessoal não quer mais trabalhar, não quer fazer mais nada. Esperança de Jesus voltar. E ele disse, não, vocês não precisam fazer isso. Ele disse, porque não vai acontecer essas coisas sem que primeiro venha. Só que, para nós, hoje, historicamente, os anticristos já surgiram, o homem do pecado existiram muitos na história. Quer dizer, há diversas situações. Há quem defenda até que o Hitler teria sido a besta pelo próprio fato da Segunda Guerra, da perseguição dos judeus. Certamente ele foi. Então, há diversas interpretações. Ele foi. Exato. Então, eu não posso pegar... O pastor Carlos Augusto vai... Pastor Carlos Augusto. Como é que o senhor vê toda essa questão que o reverendo Fontenelle acabou de mencionar? Ok. Bom, ele comenta com a questão do anticristo, o termo, claro, ele faz questão de distinguir todas as vezes em que o termo anticristo aparece, quer dizer, não são tantas assim, em vez do reverendo anterior que comentou sobre a ideia de o anticristo se referir a uma pessoa só, né? De novo, eu com relação às definições, acho que vocês até perceberam nesse aspecto, eu sou um tanto quanto mear tudo isso. Se a gente pegar, por exemplo, a figura da besta que emerge do mar, né, na segunda parte de Apocalipse 13, ali no caso, precisamente um texto extremamente conhecido, é mesmo a meia. Se nós verificarmos as variantes textuais, 666 também pode ser 616. Tem, no mínimo, 623 podem ser outros números de acordo com variantes textuais do texto grego. Quer dizer, nós temos na nossa Bíblia uma das variantes que um grupo de estudiosos, que não foram inspirados pelo Espírito Santo, diga-se de passagem, né, mas fizeram o seu trabalho técnico, eles organizaram isso e acharam que a variante textual melhor seria o 666, mas não é somente ela. Daí, de novo, bater na tecla do subjetivismo com relação à identificação de quem é o anticristo ou os anticristos. Concordo com o reverendo Weber, com o que ele disse agora, que realmente Hitler foi uma das figuras paradigmáticas, assim como outras que as pessoas colocam como Mussolini, como Stalin, alguns colocam até o Bill Gates nessa situação por causa do WW6, altamente especulativo, e concordo com
essa nossa preocupação. Teve uma apóstola que subjetivamente, e ela, há 40 anos, ela diz que, porque na interpretação dela, Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe, falou o dia e hora, mas não falou do dia da semana, então ele vem num sábado, por independência de Israel de 90, onde diz que somou 1940 mais anos. Isso daria outro tipo de datação, dentro da qual nós estaremos até próximos, extremamente. As questões sobre a concordância se ele será de fato um judeu, pode ser de fato um judeu pela sua capacidade de convencimento dos judeus no contexto que o nobre reverendo colocou aqui, pode se referir a parousia ou a vinda de Cristo, ela é algo real. O anticristo, sendo uma personagem de fato ou um sistema, é algo real, só que nós temos que tomar muito cuidado. Sou conhecido também no nosso meio, eu não quero citar o nome dele, né, mas conhecido da nossa época, que ele disse, reverendo Weber, que a volta de Cristo, ele se baseou numa série de elementos sociológicos, teológicos, baseado até na teologia de Jürgen Moltmann, teólogo alemão, horizonte utópico. Talvez de uma outra pessoa que é envolvida com sociologia e tudo, e ele disse o seguinte: Jesus não voltará realmente, mas essa ideia da vinda de Jesus é como o horizonte, mas você nunca alcança o horizonte. Assim também diz esta pessoa, repito, assim também este é o significado da volta de Cristo. Ela não é a história da Carol, a quem eu tenho também discutido isso. A volta de Cristo, ela é um dos temas basilares da fé cristã. Se Jesus vem antes da grande tribulação, durante, depois, se somos pré-tribulacionistas, né, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, eu creio que esse não é o fato relevante. O fato relevante para a nossa fé como cristãos é que um dia ele voltará. E se nós estivermos vivos, como crê o reverendo, né, também quero compactuar, espero também subir e fazer parte deste período, deste arrebatamento. Tem uma mensagem aqui que eu não tenho identificação. Diz assim: a geração referida por Jesus. Sem dúvida, a parábola é um conto alegórico e que se referia a um assunto de difícil compreensão. Por se tratar de escatologia, vemos que a figueira Israel brotou em 48, quando voltou a ter o seu território, onde está instalado como uma nação. Em diante, veio a TV, o aumento da ciência, da tecnologia e de epidemias, como a AIDS, manifestando a ira do Senhor, o ebola, a depravação moral que se tornou comum, pais matando os filhos e vice-versa, a falta de amor, a criminalidade, etc. São homens que pregam amor, ensinam a amar, porém não amam. Muitos judeus iscariotes e fariseus no nosso meio, e culmina que esses são os preferidos em detrimento dos honestos, sinceros e leais. E Jesus ainda não voltou por causa destes, né? E principalmente, né, adquirir os livros. Esses aqui não, que são meus, tá? O do reverendo Jair é esse aqui, né, sobre Romanos capítulo 6, as várias, Romanos 7, né, o homem cedido, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quero fazer uma coisa, faço outra e tal. E o do pastor Vailate é esse aqui, o manual de demonologia, que não é, esse aqui, onde eu estou? Desculpa. Manual de demonologia, que não é para ensinar a fazer feitiço, é livro para crente, tá? Exatamente. Baseado na Bíblia, sobre os demônios e tudo mais. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só. Era 1474. Bendecimos a igreja chama Jardim da Glória. Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. É um lugar ali que pode ser bendecido, alguns estão na afirmação, outros Jardim da Glória, está no extremo ali. Ao lado dele, mais uma vez brindando-nos com a sua sapiência, reverendo Wilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre e professor do seminário da Faculdade Teológica Metodista Livre. Tudo bem, reverendo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer é nosso. Aqui sempre é uma alegria.
poder conversar sobre a palavra de Deus e temas interessantes, né? A denominação metodista livre não é muito conhecida, mas é uma das mais abençoadas que tem no Brasil, né? Estou pensando em ir para lá. Vai ser muito bem. Onde fica a igreja que o irmão passou? Estou pastorando a comunidade local, chama metodista ali Vila Bonilha, fica na zona noroeste de São Paulo. Próximo ali esse negócio que o pastor falou, tem uma região que está entre a região norte e a região leste, então chama de noroeste, ele ficou meio... Muito obrigado. E fechando o grupo de convidados, se não me falha a memória, estreando, não vejam só, Segunda vez. Segunda vez. É o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor do Instituto Betel Brasileiro, né? Versado nas línguas bíblicas, sobretudo hebraico, e escritor, autor desse livro aqui. Aliás, da mais verdade, falar em capa, misericórdia. Olha só, Manual de Demonologia. Foi o senhor que escolheu a capa? Também foi obra do editor, né? A sugestão do editor é a fonte editorial, perfeito, isso mesmo. Eles são capistas bons lá, viu? Muito bom. Bem criativos. Parabéns. E, pastor, onde fica a igreja Jaboque? Fica no Val de Jaboque? Não fica ali. Ela fica ali na Vila Alpina, né? Zona leste de São Paulo, ali, bem próximo aqui também, próximo a Anhanguera. É uma igreja de cunho independente, não com toda essa tradição da presbiteriana ou da metodista, mas uma igreja de cunho independente. Mas, se não me engano, a sua herança é histórica, né? Sim. É uma mescla. Quando me perguntam, eu digo que eu não sou nem pentecostal nem tradicional, eu sou semi-pentecostal. Né? Então, por algumas questões que envolvem crenças clássicas do pentecostalismo, com relação às quais eu tenho ligeiras diferenças, mas de uma forma geral, muito próximas da visão mais chamada tradicional e pentecostal também. Também, muito obrigado Obrigado e pelo livro. Muito obrigado. O senhor ensina a fazer feitiço no livro? De jeito nenhum. Aliás, ele é um livro que ele não tem nada de misticismo, aliás, se você me permite, né? Ele é um trabalho exegético, histórico, hermenêutico, onde eu trabalho demonologia no Antigo Testamento e no Novo, sem entrar em questões místicas que envolvam batalha espiritual, quer dizer, eu faço algumas críticas até com relação a isso, mas ele tem um trabalho assim, a ideia é um trabalho acadêmico sério. Quem leu, pelo menos a princípio agora, acabou gostando. Espero que esteja o mesmo contigo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema difícil e instigante que vamos discutir hoje. Vejam só. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estas foram palavras proferidas por Jesus enquanto pregava através das parábolas, em específico da figueira, que alerta a última geração a manter-se vigilante no fim dos tempos. Mas desde a ascensão de Cristo, a humanidade questiona sobre a vigência dessa tal geração. Uma das hipóteses mais comentadas é que a última geração passou a ser cronometrada a partir do momento em que Israel consolidou-se como Estado independente, visto que o sentido profético da figueira descreve a trajetória dos judeus espalhados pelo mundo após serem perseguidos. A figueira é um dos símbolos do povo de Israel, e algumas referências na Bíblia sobre ela nos dão uma excelente visão de alguns aspectos dessa nação muito especial escolhida por Deus. Por 1870 anos, os judeus ficaram longe da pátria destruída, até o ano de 1948, quando as Nações Unidas lhes outorgou o direito de posse da terra natal. Acontecimento que para muitos teólogos significa o início da restauração de Israel, ou seja, a vigência da atual e última geração. A história está sendo comandada por Deus. Os profetas dizem que os judeus voltariam para a sua terra, e isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que no meu ponto de vista foi um grande sinal de que Jesus está próximo. Não é? A volta de Israel, a grande diáspora que ocorreu lá atrás, há 12 mil anos atrás, onde eles ficaram sem terra, ocorreu agora em 1948, quando eles retornaram para a sua terra. Então nós cremos aí que Deus já começou a tratar com o seu povo Israel, e esse tratamento de salvação, ele vai se culminar na grande tribulação através da pregação dos 144 mil. Sendo assim, o Vejam Só debate. Esta é ou não a geração referida por Jesus que não passará sem que suas palavras se cumpram.
Olha, não é à toa que o Vejam Só vira e mexe traz um tema de cunho escatológico para o debate. Primeiro porque ele chama muito a atenção, desperta o interesse e a curiosidade de todo mundo, mesmo que de outras religiões, né? Quem nunca nem ouviu falar em Cristo, também tem preocupações com o fim do mundo. Haja visto aí as profecias, as ditas profecias maias, as de Nostradamus e mais, enfim, um monte de gente aí sobre o final dos tempos. Então essa é uma razão. A segunda razão é que não existe nenhum assunto teológico cristão que divida mais opiniões do que a escatologia. Não existe. É impressionante. É uma coisa assim, eu acho que quando Deus, por meio do Espírito Santo, formou o corpo de doutrinas, porque Deus tem humor, tá? Muita gente não gosta que eu diga isso, mas é a verdade. Deus não é um computador, ele tem humor, e bom humor. O senso de humor de Deus é bem, às vezes parecido com o do mineiro, né? Deus fala assim, eu vou pôr uma linguiça temperada nesse negócio aqui, porque para divertir o pessoal lá. Porque olha, haja um capítulo da teologia para dividir tanto como escatologia. Eu não conheço outro. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados a respeito disso. Vou começar pelo pastor Carlos Augusto. O senhor também acha que escatologia divide opiniões? Mais uma vez, boa noite aos convidados, boa noite aos telespectadores. Sem dúvida alguma, viu, Edgar? Quando nós falamos da questão escatológica, isso, como você bem frisou, independentemente das crenças, se preocupar com o futuro, haja vista os tarólogos de plantão, os cartomantes, todas as demais pessoas que trabalham com esse aspecto místico do ser humano, elas acabam justamente se preocupando com essas questões que envolvem o futuro, né? Nós nos preocupamos, sem dúvida alguma, o ser humano em todas as eras, em todas as épocas, culturas, nações, línguas, essa questão escatológica, futurista, que envolve a morte, N situações que ocorrem na nossa vida, sem dúvida alguma, estão presentes no imaginário popular mundial. Não brasileiro. O brasileiro, como você bem frisou, tem algumas questões que são até mais enfatizadas, mas isso, de fato, é uma ênfase universal. E do ponto de vista da escatologia e do entendimento de Apocalipse, o senhor se identifica como o quê? De Apocalipse especificamente? Sei lá, historicista, preterista, dispensacionalista? Ok. Bom, com relação ao Apocalipse, eu acho que é muito temerário você ter uma posição dogmática. Apocalipse é o livro bíblico mais recheado de simbolismos de toda a Bíblia. Que se compara em partes com Zacarias, com Daniel. Ter uma posição dogmática é complicada. Né? Então vou direto à questão. Ok. A geração que Jesus se referiu lá em Mateus 24, é a nossa ou não? Eu acho que, na verdade, eu entendo uma mescla de pontos de vista. Eu creio que ela se refere... Primeiro que eu não entendo o que é geração. E isso eu acho que no momento eu não entendo o que é geração. Eu não sei se eu já começo falando isso já para... Depois você vai sustentar. Então, quando nós falamos do termo grego que aparece ali como geração, é o termo grego geneá, de onde vem genealogia, ou seja, genealogia. Esse termo, ele possui um campo semântico muito amplo. Geneá não significa apenas geração. Ele pode se referir à família, ele pode se referir a um tronco de descendentes, ele pode significar raça, e nesse ponto de vista ele pode se referir, inclusive, aliás, posição esta que eu particularmente defendo, ele se refere à raça judaica. Então já começa por uma questão de tradução, de tradução, melhor dizendo, né? As traduções bíblicas, ou as versões bíblicas em português, quase todas elas, de uma forma geral, se preocupam em traduzir geneá como geração. Só que esse não é o sentido único. Não somente em grego, como também em aramaico, que traduziria como? Eu traduziria como raça, se referindo à raça judaica. Então Jesus estaria dizendo, em verdade vos digo que não descerá esta raça, a raça judia, até que todas estas coisas ocorram. Para isso há base tanto no texto grego quanto a base no texto aramaico. Depois o senhor vai ter tempo para explicar tudo isso. Eu só quero demarcar agora as posições, porque a lei está anotando. Bom, então, o pastor Carlos Augusto entende que Jesus estava falando
do fato de Israel continuar existindo até os acontecimentos. Bem diferente do que a gente pontuou. Vamos lá. Muito instigante o pensamento bíblico. Vamos lá. Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que normalmente tem uma postura ámila do ponto de vista, isso quer dizer, não enxerga o sermão profético a tipo de roteiro histórico ou situar historicamente tanto na época de Cristo quanto exclusivamente na volta. Né? Nós sim, pegando ligado na Rede Internacional de Televisão, estamos começando mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto hoje é o predileto para muita gente: o fim do mundo, a volta de Cristo, as profecias ligadas ao fim dos tempos. Pois é, estamos em 2012, o ano marcado pelos maias, segundo alguns, né, para o fim do mundo. Se bem que eles marcaram, se é que marcaram, para dezembro. Teve aí um colombiano que disse que ia ser no mês passado, o fim dos tempos. Não foi. Teve um americano no ano passado que havia dito que seria no início desse ano. Também não foi. Né? Será que vai ser em dezembro? Quando é que vai acontecer a volta de Cristo e o fim do mundo? Bem, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, entre outros textos, o Senhor Jesus respondeu a uma pergunta exatamente semelhante a esta que os seus discípulos haviam feito. Ele sentou-se com os apóstolos, né, e declarou uma série de acontecimentos que serviriam de alerta para mostrar que o fim dos tempos estaria próximo, muito perto, quando esses acontecimentos aparecessem na história. E a dado instante do longo sermão de Jesus, registrado nos capítulos 24 e 25 do primeiro Evangelho, o Senhor disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E, diante dos olhos atônitos dos apóstolos, assim como dos meus, ele continuou dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que geração é essa a qual o Senhor Jesus Cristo se referiu? Uma palavra tão específica: não passará essa geração. Pensa. E aí, será que a nossa geração, a minha, a sua, estamos de fato às portas da volta do Senhor? Ou você acha que ainda não? Até porque, desde que Jesus proferiu essas palavras até hoje, já se foram 2000 anos. Até para lembrar um pouquinho, né, as palavras do outro apóstolo, Pedro, que registrou dizendo: muita gente acha que a promessa de Jesus foi esquecida, que está tardia, mas Deus sabe o que está fazendo, porque Ele quer que todo mundo venha ao arrependimento, e o dia de Jesus chegará como ladrão. Bem, à luz de tudo que você conhece a respeito das profecias que cercam o fim dos tempos, você afirmaria que há uma grande chance de a geração que Jesus se referiu ser a nossa? Sim ou não? Está no ar? E vejam só. Olá, é com grande alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. Ele é patrocinado pela AGRADE e produzido pela Rede Internacional de Televisão, a RIT, que transmite o Vejam Só e toda a programação dessa emissora abençoada para todo o Brasil. E não apenas a nação brasileira, mas também todas as nações que compõem as 3 Américas e o continente europeu são abençoadas pelo sinal da Rede Internacional de Televisão. Você que está em qualquer um desses lugares e recebeu nosso sinal, receba a nossa gratidão e o convite para participar do debate por meio do site www.vejamsó.com.br. Quem fizer isso, além de contribuir para a elucidação daquilo que estamos discutindo,
também concorrerá a prêmios. O de hoje é o mais especial de todos. Então acesse o site, vote na enquete que você vai participar e vai concorrer ao kit Jô Rezende. Depois a gente conversa a respeito disso. Conheça agora os especialistas de plantão que vão tentar responder a pergunta tema de hoje. A geração de Mateus 24 que Jesus falou é a nossa, sim ou não? O primeiro convidado é o reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo. Então vai. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com os irmãos de novo, uma satisfação. O reverendo Jair, além de ministro da Igreja Presbiteriana, é professor no seminário de Zé Manuel da Conceição. Isso. E eu gostaria de passar às suas mãos o meu livro, que eu havia até já comentado com o irmão da última vez que eu estive aqui sobre o Romano 7. O homem cindido, o Romano 7. Perfeito. Muito obrigado. Bonita capa, hein? Quem escolheu? O editor. Você? Não. Mas achei que ficou bom. Ficou linda. A capa ficou maravilhosa. Fonte editorial? É a mesma editora. Hoje eu ganhei 2 livros. O segundo eu já mostro já. E eu já ia o ministro da Igreja Presbiteriana aonde? No Cambuci, a família recebe todo o período que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, explorando isso de forma temática, vamos dizer assim, né? Portanto, que a geração aqui não é exata de Jesus Cristo, embora faça referência a ele, especialmente a queda de Jerusalém, aquilo que vai modelar a volta de Cristo, o ambiente da iminência da volta de Cristo. Portanto, embora que as traduções, a questão de geração. Isso está falando. Tanto que a queda... Tá bom. Agora... Reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Eu vejo, o texto em si, a maneira que eu vejo é que realmente ali versa especificamente esta geração que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu creio que tanto no aspecto de uma geração, pensando no aspecto de judeus, a partir do restabelecimento do Estado de Israel, como de uma geração de pessoas que não são judeus, mas que estão convivendo com essa geração de judeus aí, a partir do restabelecimento de Israel. É uma questão até de contexto. Quando os discípulos perguntam para Jesus que sinais haverá da tua vinda no final dos tempos, então, também percebo que no Tessalonicenses capítulo 5, versões, Paulo diz o seguinte: fala, nós sabemos que o dia do Senhor foi anunciado que virá como ladrão. Ele disse, mas vocês não estão em trevas, nós não estamos em trevas para que se de surpresa. Então eu entendo que inclusive esses sinais que Jesus fala, ali no texto de Mateus, também em Lucas, ele está se referindo especificamente a sinais históricos que nós estamos vivendo hoje, que são sinais indicativos para que nós não sejamos tomados de surpresa, que a igreja esteja preparada e que a igreja saiba que a volta de Jesus está próxima. Nessa conversa não. O senhor é exatamente a posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Flávio Alves da Silva de Saloá, no interior de Pernambuco. Afirmar categoricamente que Jesus voltar, que sim, que a geração de Jesus, que Jesus se referia é a nossa, é ter certeza além das nossas possibilidades de interpretação do referido texto. Existem, é claro, sinais, indícios, acontecimentos na atualidade que nos fazem ficar mais atentos e, de certo modo, crentes em que é possível que estas palavras de Jesus se cumpram ainda nos nossos dias. No entanto, temos que nutrir além, além, evidentemente, de actos como esses, que os muitos cristãos esperavam a vida e que no século XVI marcaram até a data exata. No 21 também, viu? Portanto, cuidado com a escatofobia, em Minas Gerais, dentro do contexto de Mateus 24, que fala tanto da destruição de Jerusalém como da segunda vinda gloriosa, para afirmar um arrebatamento secreto. Base alguma, não sei. O Novo Testamento é a primeira Testamento, só que o tema de hoje não é esse. Não é a que Jesus se referia, é e o Messias. E tudo que alguma nunca acabarão como nação, até que Cristo volte. Jesus disse que o reino seria tirado dos judeus e dado a outro povo. A igreja é que é o Israel de Deus. Mateus 21,
43. Estamos de volta com o programa Veja Só, que hoje, né, todo dia a gente, o tema de hoje tem o 24. Se referia quando ele disse, né, que Jaboc, professor no setor de teologia, né, que é mestre em língua hebraica, além de escritor, escreveu Manual de Demonologia, olha só, hein? Barbaridade. Isso aqui é para crente, né? Para crente. Quem gosta de Bíblia. Quem gosta de Bíblia. Mas você não ensina a fazer feitiço. De hipótese alguma. É que manual de demonologia... É porque é um estudo sobre, né, Satanás, os demônios, e na verdade a minha ênfase nesse texto, pastor Éder, é sobre o texto do endemoniado Gerazano. Tô vendo aqui. Você fica falando de porco, você não é palmeirense, não? Não tem. Agora, o senhor disse no bloco anterior que você não concorda com a tradução da palavra geração nesse versículo. Okay. Então, traduza para nós o versículo do jeito que você acha que deveria ter sido traduzido e diga-nos. Ok. Eu acho que uma tradução para este contexto, representando o contexto histórico do primeiro século, dentro do qual Mateus escreve, dentro do qual Jesus e os discípulos vivem, seria: em verdade vos digo que não perecerá esta raça, ou sendo a raça, até que todas estas coisas ocorram. Aí eu explico o seguinte, Éber, o que ocorre? Jesus, muito provavelmente, em sua época, ele deveria falar aramaico. Eu não sou de defender a tese como teólogos como o alemão Joachim Jeremias, que disse que Mateus inicialmente teria sido escrito em aramaico. Não há provas contundentes, nenhum manuscrito ou corpo de manuscritos em Qumran, em nenhuma outra caverna no deserto da Judéia foi achado onde eventuais hipotéticos manuscritos em aramaico fossem encontrados. Todavia, Jesus muito provavelmente na sua época ele falava o aramaico. Se nós imaginarmos que essa palavra, a Geneá, vertida para o aramaico, isso aparece na Peshita. Peshita não tem nada a ver com peixe, antes que alguém pense, né? É uma versão da Bíblia que é para o siríaco que hoje, o siríaco moderno, que ele tem muitas semelhanças com o aramaico da época bíblica, embora seja distinto, né? Existe uma expressão, portanto, em aramaico, que é a expressão sharvta, que ela corresponde a DNA e que diz respeito à ideia de raça ou geração. Se Jesus usou Sharvta, obviamente eu não estou sendo aqui adivinho, mas é muito provável que ele tenha usado essa expressão como judeu e como falante do aramaico no primeiro século, logo no aspecto linguístico e contextual, uma vez que os discípulos perguntam em Mateus 24:3 quando estas coisas ocorrerão, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém e o sinal, ele usa a palavra grega semeion, no singular, o sinal da sua vinda. Quando tudo isto ocorrerá? Então Jesus ele explica tudo aquilo que aparece nos capítulos 24 e 25, mas se ele falou em aramaico, de novo tem uma sustentação a mais linguística, fazendo uma exegese séria do texto, que favorece o entendimento do termo Geneá como sendo raça e não geração. Mesmo porque aquela geração, tudo aquilo que Jesus falou sobre os sinais da lua, das estrelas, tudo que ocorreria, aquilo obviamente, por questões mais do que óbvias, não ocorreu naquela época. Portanto, aquilo começa a surgir naquela época, os sinais como a destruição de Jerusalém, mas apontam escatologicamente, né, para a vinda futura de Cristo, para a sua parousia. Com o papel destacado de Israel? Sim, eu diria que sim. A raça judaica se meteu, aliás, ao contrário do que uma pessoa passou perfeita, eu imaginei, ao contrário do que o nobre telespectador comentou, Wagner, então, ele situa Israel num ponto do contexto, o que dá maior embate 24. Não, eu sei que o reverendo Jair de Almeida Júnior representa um tipo de pensamento semelhante ao que o Wagner exposou no e-mail, né? Da sessão de Eclipse, né? Que é o papel dos... Isso mesmo, reverendo, por favor, queria que o senhor respondesse agora, fundamentando a sua posição e como é que o senhor vê essas ponderações do pastor Carlos Valente. Quando nós vamos esse termo, quando foi tomarmos ovo ou raça, totalmente judaico, fica simplesmente histórico e de ser é só uma referência, já se cumpriu, tá bom. E para nós, então,
que, vamos dizer, se a referência é apenas histórica lá, fica difícil tomar isso como sendo modelo para o futuro. Se você pega a ideia de geração, isso é questão de, como o próprio capítulo 9, nem todo filho é israelita. Aliás, o Paulo começa em Romanos 9, dizendo exatamente isso. Nem todo filho de Abraão é de fato israelita. Não penseis que a promessa tenha falhado. E ele entra por esse caminho para mostrar, portanto, que o judeu não era mais exatamente o povo de Deus. Quando nós vemos o discurso de ficaram o Senhor, ou seja, o próprio autor, Pedro, do discurso, ele não reconhece mais os judeus como o povo de Deus. Ele inclui como gentios. As nações crucificaram, foram mortos. Jesus foi morto pelas mãos de ímpios. Eles que serão restaurados no final. A igreja, certamente haverá situações referentes àquela região. Como nós vemos essas tensões, etc. e tal. Mas dizer que Israel será restaurado não importa. É que quando o entrevistado mencionou que a grande tribulação, o mundo seria evangelizado pelos 144 mil judeus convertidos e tal. Não é assim que o senhor vê? Não, de forma alguma. A ideia é o povo de Deus, o judeu quando se converte, não é visto. Tá bom. Vamos agora ouvir o reverendo Fontenelle, que diz isso, essa discussão aí não tem nada a ver. O que Jesus falou foi para nós aqui, do século XXI. Exatamente, pastor. Eu vejo o seguinte, eu acho que quando nós pensamos no texto profético, e Mateus, o texto de ação, ele é um texto profético, histórico. Nós costumamos ver passado, presente e futuro separados. O profeta, ele conta como se fosse uma história só, e dentro dessa profecia você tem que destrinchar o que é passado, presente e futuro. E muitas vezes essa profecia se cumpre integralmente em várias fases. Eu posso pegar Ezequiel 3, após a volta do Catis 4, o que eu vejo em Mateus 25? Da reconstrução, que chama a atenção no texto, pessoalmente, que hoje ele se pensa, isso já aconteceu de guerra, de epidemias, de esfriamento do amor. Eu penso que todos esses fatos já aconteceram. Mas a questão que me chama a atenção é quando Jesus diz, olha, observai a parábola, e aí eu coloco Israel nesse cenário. Israel muitas vezes foi comparado à figueira, a brotar, você sabe que está próximo do verão. Então,